Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está falando aqui é Everton, obreiro, professor da Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, iremos aprender a estudar aqui a lição juvenil, certo? Uma lição muito boa, a lição de número 6, onde fala sobre a missão social da igreja. O texto aqui da lição fala sobre bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. Salmo 41, versículo 1. Então, meus irmãos, a leitura bíblica em classe está lá em Atos, capítulo 4, versículo 32 ao 35. E depois Tiago, capítulo 2, versículo 15 ao 20. Então, meus irmãos, uma lição muito boa para o nosso aprendizado, certo? Vamos lá. Se divide em 3 capítulos. O primeiro, a igreja primitiva. O segundo, a responsabilidade social na igreja primitiva. O terceiro, fala sobre a importância do amor fraternal. E o quarto, são 4 capítulos, certo? A prática de boas obras sociais como testemunho da fé em Cristo. Então, meus irmãos, uma lição muito boa para o nosso aprendizado. Vamos lá. Meus irmãos, nós vemos aqui, meus irmãos, que a palavra social, certo? Vem de sociável, que significa que... Então, meus irmãos, a palavra social vem de sociável, que significa aquele que prefere estar na companhia de outras pessoas. Então, meus irmãos, a missão social da igreja vem de... A palavra social vem de sociável, certo? Sociável, que é aquele que prefere estar na companhia de outras pessoas. Deus nos criou como seres sociáveis, né? Para estar no meio da sociedade, no meio das pessoas. Então, assim, Deus nos criou. Meus irmãos, nós temos aqui, olha aqui, a lição fala que nós temos necessidades espirituais e físicas. Ambas têm que ter um equilíbrio, né? Ambas têm que ser saciadas, certo? Nós temos aqui, meus irmãos, tanto as espirituais como as físicas tem que ser saciada, tem que ter um equilíbrio. Se nós lermos, meus irmãos, Atos capítulo 4, versículo 32, nós vemos, meus irmãos, aqui, Atos capítulo 4, versículo 32, diz o seguinte: e era o coração e a alma da multidão que os criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, meus irmãos, que a igreja primitiva, os irmãos dos cristãos da igreja primitiva, nossos irmãos, eles não tinham um pensamento ganancioso, né? Eles dividiam uns com os outros, eles dividiam com aqueles que não tinham, certo? Então, meus irmãos, uma igreja que nós devemos tentar imitar ela, né? Amém? No versículo 33, diz assim, olha, só na partinha final do versículo, diz assim, olha, havia abundante graça. Eu coloquei aqui, olha, meus irmãos, quando nós evitamos o pecado, nós atraímos a graça divina na nossa vida, certo? Então, meus irmãos, devido a essas boas obras que a igreja tinha, a Bíblia diz aqui, meus irmãos, que havia abundante graça. Graça é o favor imerecido de Deus. Então, meus irmãos, a graça de Deus superabundava na vida dos cristãos do primeiro século. Amém, meus irmãos? Olha aqui, versículo 35 diz o seguinte: e repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha, certo? Nós vemos que muitas vezes, meus irmãos, nós compramos coisas desnecessárias. Não é pecado, não estou dizendo aqui, meus irmãos, que não é pecado nós comprar alguma coisa que nós gostamos. Mas muitas vezes, meus irmãos, a gente tem vontade de comprar alguma coisa, e quando a gente compra, a gente guarda lá e deixa esquecido lá e não usa mais. Então, era uma coisa desnecessária. Então, muitas vezes, meus irmãos, nós compramos coisas desnecessárias. O que é essa... Vamos lá, meus irmãos. Qual é a essência dessa lição? Fala sobre a obra social, a missão social da igreja. Meus irmãos, se você tem vontade de comprar alguma coisa, compre, não é pecado. Mas o que a lição quer nos ensinar é o seguinte, meus irmãos. Se nós temos condições de dar uma cesta básica para quem não tem, ajude, dê. Se nós temos condições de dar uma camisa para quem não tem, uma sandália para quem não tem sandália, dê. Então, meus irmãos, era isso que a igreja do primeiro século fazia. Amém, meus irmãos? Se nós vemos aqui, meus irmãos, Tiago capítulo 2, versículo 15, diz o seguinte: e se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano. Fala aqui, meus irmãos, quando de nu, não é porque a gente vai encontrar um irmão nu na rua, mas assim, com roupas velhas, rasgadas, certo? Então nós temos que suprir esta necessidade, certo? Nós temos essa obrigação, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, ou seja, atitudes, certo? Atitudes falam mais do que palavras. O amor, ele é revelado pelas atitudes, certo?
O amor, ele não é revelado pelas palavras. O amor, ele é revelado pelas atitudes. Amém, meus irmãos? Então, pelas nossas atitudes, nós revelamos quem nós somos, como o nosso coração está diante de Deus. Meus irmãos, eu coloquei aqui só para nós termos uma ideia. Por exemplo, olha aqui. Se nós praticarmos se nós temos mais atitudes, certo? Se nós temos, se as nossas atitudes são ruins, certo? Nós vamos desenvolver uma incredulidade, certo? Se nós desenvolvemos, quem não crê, vai desenvolver, meus irmãos, mais obras, mais atitudes ruins. Então, meus irmãos, isso se torna um ciclo vicioso, certo? Se eu não tenho fé, essa pessoa vai produzir más obras, más atitudes. Então, meus irmãos, isso se torna um ciclo vicioso. Porém, meus irmãos, se nós tivermos fé, certo? Se nós tivermos fé, glória a Deus, nós veremos aqui, meus irmãos, que se a nossa fé estiver viva em Deus, certo? A nossa fé vai se multiplicar. Vai se multiplicar. A nossa fé se multiplicando, meus irmãos, lembrando que a fé, Jesus comparou a nossa fé igual a uma semente, certo? A uma semente. A uma semente, certo? Essa semente vai brotar, meus irmãos, e vai gerar uma árvore. Isso nós estamos usando simbologia, certo? Se a nossa fé é viva, Jesus falou que, olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, sai daqui e ele vai sair. Então, meus irmãos, ou seja, se nós tivermos uma fé viva, ela vai se multiplicar, certo? E a nossa fé, comparada a uma semente, ela vai brotar e vai se tornar uma árvore, certo? E depois da árvore, meus irmãos, vem os frutos. E Jesus falou que pelos frutos conheceremos a árvore. Ou seja, pelas nossas atitudes, nós conheceremos quem somos. Quem somos. Pelas nossas atitudes, conheceremos quem somos, quem são as pessoas. Pelos frutos conhecereis a árvore. Então, meus irmãos, se nós praticarmos as boas obras, meus irmãos, boas obras, certo? Nós teremos uma fé viva que vai se multiplicar, que vai gerar uma semente, que vai gerar uma árvore, que vai gerar frutos, e os frutos vai dizer que tipo de árvore é. Então, meus irmãos, que nós possamos se apegar, ou seja, a fé, certo? A fé, ela gera boas ações, ela gera boas obras, boas ações, boas atitudes. Então, meus irmãos, que nós possamos se apegar a essa palavra de Deus para que nós possamos desenvolver o nosso caráter. Vou parar por aqui, certo? E já iremos iniciar o primeiro capítulo aqui da lição. Meus irmãos, agora voltando aqui na outra parte aqui, meus irmãos, no capítulo 1 aqui da lição. O primeiro capítulo, meus irmãos, fala sobre a igreja primitiva. Meus irmãos, primeiro, a igreja primitiva, meus irmãos, sempre será um exemplo a ser seguido, certo? Então, meus irmãos, nós vemos aqui, certo, que a igreja primitiva sempre será o exemplo a ser seguido, sempre, para qualquer igreja, para qualquer denominação, certo? Quer ter sucesso ministerial, quer que sua igreja cresça, deve seguir os exemplos da igreja primitiva. Vamos lá. Meus irmãos, nós vemos aqui, olha. Todo ser humano, certo, ele tem alguma necessidade, isso é um fato, certo? É necessidade de roupa, é necessidade de medicamento, de estudo, de trabalho, de emprego, de várias coisas, né? Usar um óculos de grau, certo? Então tem muitas necessidades, medicamentos, tudo, certo? Todo ser humano tem uma necessidade, certo? Então, meus irmãos, só que a nossa maior necessidade, meus irmãos, é a espiritual, certo? Vou botar aqui, olha. A nossa maior necessidade, meus irmãos, é a espiritual. Nossa maior necessidade é espiritual, certo? Por isso, meus irmãos, que Cristo ele fundou a igreja com o intuito de suprir nossas maiores necessidades. Qual é a maior necessidade? A espiritual.
Porque, meus irmãos, quem está bom espiritualmente tem saúde psíquica, certo? Se eu tenho uma saúde psíquica, meus irmãos, eu estou apto para estudar, eu estou apto para trabalhar. Se eu tenho alguma dificuldade física, certo? Mas o mais importante, meus irmãos, é a nossa saúde psíquica, a nossa saúde espiritual, certo? Se eu tenho uma boa saúde espiritual, meus irmãos, nós estamos aptos para fazer qualquer coisa. Mesmo que tenha alguma pessoa que tenha alguma deficiência física, mas se ele tem saúde espiritual, se ele tem uma saúde psíquica, uma saúde psíquica saudável, acabou-se, meus irmãos. Ele pode fazer qualquer coisa. Então, meus irmãos, a nossa maior carência é a espiritual. Por isso que Jesus fundou a igreja, certo? Com o intuito de suprir nossas maiores necessidades, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, que a igreja primitiva era cheia de poder, de sinais e maravilhas. Em poucos dias, meus irmãos, a igreja, certo? Ela deu um pulo astronômico, certo? Ela deu um pulo astronômico. Que pulo foi esse, certo? Ela saiu de 120 membros para mais de 5.000 pessoas. Tudo isso, meus irmãos, porque havia poder, sinais e maravilhas. Agora vamos lá, meus irmãos. O que é que eu tenho que fazer, certo? Para na igreja, na minha vida, haver poder, sinais e maravilhas. Olha aqui. A Bíblia diz que na igreja primitiva havia ensino da palavra, certo? Comunhão entre os irmãos, certo? Comunhão entre os irmãos. Tinha orações, ou seja, eles eram seres sociáveis. Lembrando, Deus nos criou um ser sociável, certo? O que é sociável, como eu falei na primeira lição, na primeira parte aqui, é aquele que tem prazer de estar no meio das pessoas, certo? Então, meus irmãos, a fé cristã deve ser vivenciada em comunidade, certo? A igreja, ela é uma comunidade, certo? Então, meus irmãos, a igreja é uma comunidade. Então, meus irmãos, a igreja tem que ser aquela igreja acolhedora. A igreja, meus irmãos, tem que ser aquela igreja acolhedora. Amém, meus irmãos? Nós temos que praticar o amor, certo? Eu sei, meus irmãos, que a gente trabalha, tem faculdade, tem família para dar atenção, tudo isso, meus irmãos, mas a igreja também é nossa família, certo? A igreja também, meus irmãos, é a nossa família. Então, meus irmãos, é um dever que nós, membros da igreja, temos. Nós temos que separar um tempo para visitar os nossos irmãos, certo? Que Deus desperte em mim, em você e todos os membros da igreja o desejo de visitar aqueles que estão doentes, aqueles que não vão todo dia. Então, meus irmãos, temos que fazer isso. É um dever que nós temos. Ou seja, meus irmãos, a fé, certo? A fé, ela é desenvolvida, certo? Através da oração, certo? Através da oração, certo? Ela é desenvolvida através da palavra, certo? E também através da oração. Através da oração. Então eu vou repetir, a fé, ela é desenvolvida através da oração e do ensino da palavra, certo? Então, meus irmãos, era uma igreja que crescia. Vou repetir, em poucos dias saltou de 120 para mais de 5.000 pessoas. E tudo isso chamou a atenção do Sinédrio. O Sinédrio era um tribunal religioso dos judeus. E eles perseguiram alguns dos apóstolos, alguns foram presos, foram interrogados. Se nós lemos aqui Atos capítulo 4, versículo 1 ao 3, nós vemos que eles foram perseguidos, foram interrogados pelos sinais e maravilhas e milagres que aconteciam. Certo? Então, meus irmãos, nós temos que se apegar na palavra de Deus. Vamos ler aqui para finalizar, livro de Atos, capítulo 4, versículo 1. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. E dali eles foram interrogados e depois foram libertos, mas foram perseguidos. Então, meus irmãos, a igreja de Cristo tem que praticar. Eu e você temos que praticar as boas obras. Temos que ser uma igreja. A igreja é família, a igreja é comunidade. A igreja deve ser acolhedora. Então, meus irmãos, vou repetir. A igreja primitiva é o exemplo a ser seguido. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui. Já iremos iniciar o capítulo 2 aqui da lição.
Meus irmãos, agora voltando no capítulo 2 aqui da lição, fala sobre a responsabilidade, certo? A responsabilidade social, certo? Da igreja primitiva. Lembrando que a igreja primitiva é o exemplo a ser seguido. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Olha aqui, meus irmãos. Na Jerusalém do século I, certo? Logo ali no século I, havia, como todo lugar tinha, ricos, pobres, escravos, certo? As mulheres não trabalhavam, certo? E não tinham direito à herança de propriedade. Ou seja, meus irmãos, as mulheres naquela época, meus irmãos, eram escanteadas, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, portanto, as mulheres não tinham renda, certo? Então, meus irmãos, havia uma necessidade de ajudar as viúvas. Como as mulheres não tinham direito à propriedade, certo? E muitas pessoas, muitos maridos às vezes morriam e deixavam dívidas, né? E muitas famílias eram pobres, né? Então eles já não tinham nada. E quando o homem morria, que era o homem que supria as necessidades de alimento, né? De sustento para casa, aquelas famílias pobres, quando o marido morria, a mulher ficava viúva, certo? Então nós vemos aqui, meus irmãos, que as viúvas, elas dependiam, certo, de doações, certo? Dependiam de doações, certo? Alguns enfermos, doentes daquela época, pobres, pediam esmolas, certo? Muitos, certo? Outros tinham, então, meus irmãos, cuidar do pobre e da viúva, do órfão e da viúva, era uma lei divina que foi dada para Israel, certo? Então, meus irmãos, todo Israel, e hoje também para nós, certo? Devemos cuidar daquelas pessoas mais necessitadas. Na época, em Jerusalém do século I, na época da igreja primitiva, certo? Tinha muitas viúvas que eram pobres, muitas vezes eram só dependendo de doações. Então, a igreja tinha por direito como abraçar essas pessoas para suster suas necessidades, certo? Então, mesmo naquela época também tinha pessoas ricas, pobres, né? Tinha pessoas que tinham posses, tinha pessoas que tinham cargos no governo, certo? E tinha pessoas, meus irmãos, que tinham cidadania romana, certo? A cidadania romana, meus irmãos, era um status da época, certo? Era como se hoje você tivesse uma dupla nacionalidade, tipo assim, eu sou brasileiro, mas eu também tenho nacionalidade norte-americana, né? Que é o país mais rico do mundo. Então, meus irmãos, assim como os Estados Unidos é o país mais rico do mundo, certo? Então, muitas pessoas se gabam hoje por ter nascido lá, ou por ser de lá, ou por também ter uma dupla nacionalidade, e uma dessas nacionalidades é a norte-americana, certo? Por ser o país mais rico do mundo. Então, muitas pessoas tinham cidadania romana, né? Que era um status da época, porque era o maior império da época, era o império mais rico do mundo da época, então meus irmãos tinham todo esse status, certo? E a lição fala sobre abastados. Abastados, meus irmãos, é pessoas ricas, certo? Pessoas que têm muitas posses. Então, meus irmãos, de uma forma, olha aqui, de uma maneira amorosa e voluntária, certo? Tinha muitos irmãos que eram pobres e tinha muitos irmãos que tinham posses, certo? Então, meus irmãos, aqueles que tinham posses, que faziam parte da igreja primitiva, que eram salvos em Cristo Jesus, eles repartiam com os pobres, certo? Vocês podem conferir Atos capítulo 2, versículo 32 ao 35. Vamos ler aqui. Atos capítulo 2, versículo 32. Diz assim, olha, Deus ressuscitou... Atos capítulo 2, versículo 32. Deus ressuscitou a Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, tenho recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora vedes e ouvis. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que do versículo 32 até o 45, nós lemos aqui, certo? E versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha uma necessidade. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, vocês leem do 32 ao 45, vocês vão ter uma noção aqui sobre essa parte aqui. Então, meus irmãos, todos nós temos necessidade. Então,
Nesta igreja aqui, todos tinham a necessidade sanada. Aquela necessidade, meus irmãos, era aquela necessidade do alimento espiritual e do alimento físico, né? De roupas, né? As pessoas não eram consumistas, né? Feito hoje no capitalismo, hoje todo ano tem que comprar um carro novo, todo ano tem que comprar uma roupa nova toda semana e muitas vezes nem usa. Então, meus irmãos, que nós devemos ter mais consciência, né? Eu volto a dizer, não é pecado você comprar suas coisas que você quer, um carro, uma roupa, viajar, não. Mas que nós devemos ter mais consciência de não desperdiçar, certo? O que a lição quer dizer, não venhamos desperdiçar o nosso dinheiro com coisas desnecessárias, certo? Que nós possamos também separar um pouquinho para dar para quem não tem, certo? Um pouco para quem não tem é muito. Então, meus irmãos, essa é a essência dessa lição. Então, meus irmãos, as boas obras agregam valor ao nosso testemunho e à nossa fé, certo? As boas obras agregam valor ao nosso testemunho e à nossa fé, certo? Então, meus irmãos, os judeus eles tinham essa mentalidade porque era uma lei divina desde a época de Moisés, certo? Fazia parte da lei judaica, né? Vocês podem ver lá dentro, Levítico capítulo 19, versículo do 9 ao 34, certo? Deuteronômio capítulo 17, versículo 19, 24, 17, 27, 19. Então, meus irmãos, na igreja primitiva do primeiro século, por isso que a Bíblia diz, meus irmãos, havia abundante graça. Abundante graça, porque eles faziam conforme Deus estava ensinando. Vamos ler aqui, meus irmãos, Deuteronômio capítulo 10, só para nós termos uma ideia. Deuteronômio capítulo 10, versículos 17, 18 e 19. Diz assim, olha: Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, que faz justiça ao órfão, olha aí, à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. Pelo que amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Então, meus irmãos, era dever do povo cuidar do pobre, certo? Do estrangeiro, da viúva, do órfão. Amém, meus irmãos? Por isso que a lição fala, meus irmãos, bem-aventurado. Bem-aventurado significa feliz. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Amém, meus irmãos? Lá em Mateus capítulo, da bem-aventurança ali, capítulo 5 e capítulo 6, vocês vão ler aqui, que fala sobre as bem-aventuranças. Amém, meus irmãos? Em Atos capítulo 6, nós vemos aqui, meus irmãos, no capítulo 2 aqui, que já estava havendo uma diferença no servir. A Bíblia diz que havia viúvas judias e viúvas gregas. Lembrando que muitas viúvas vinham de famílias pobres, certo? Perderam seu marido, seus familiares, e muitas viúvas dependiam de doações. Essas doações aqui na igreja primitiva estavam sendo distribuídas, certo? Mas alguns gregos começaram dizendo assim, ó, que havia eles serviam melhor as viúvas judias do que as viúvas gregas, certo? Então, a partir daqui, certo? Os apóstolos se juntaram, certo? E instituíram diáconos. Diácono, significado diácono é de servir, certo? Então, meus irmãos, a partir daqui, certo? Os discípulos levantaram 7 homens de fé, de oração, de bom testemunho, que se tornaram diáconos da igreja, certo? Para melhorar, certo? Na divisão da repartição dos bens, né? de comida, de um alimento, certo? De umas vestes, tanto para as viúvas judias, como para as viúvas gregas, certo? Para que não tivesse diferença. Então, meus irmãos, nós devemos olhar para o pobre e para o estrangeiro, certo? Para as viúvas, certo? Para as viúvas, para o órfão, olha aqui, para o órfão, não coloquei aqui, mas eu vou colocar, órfão. Então, meus irmãos, tem que ter essa para o órfão. Então, meus irmãos, se nós atentarmos em ajudar os pobres em geral, né, estrangeiros, órfãos, viúvas, nós também estaremos fazendo
colocando em prática um mandamento divino. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui e já iremos iniciar outra parte aqui da lição. Meus irmãos, agora voltando na última parte aqui da lição, meus irmãos, nós vemos aqui, olha, no capítulo 3, a importância do amor fraternal, certo? Olha aqui, meus irmãos, a fé, praticar o bem, certo? E a obediência são princípios cristãos, certo? Ter fé, praticar o bem e obedecer a palavra de Deus são princípios cristãos. Nós lemos aqui, meus irmãos, Gálatas, capítulo 6. Vamos ler aqui, meus irmãos, Gálatas, capítulo 6, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, que são princípios cristãos que devem ser exercidos. Então, Gálatas, capítulo 6, versículo 10, diz o seguinte: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, meus irmãos, praticar o bem deve ser primordial na vida de um cristão, certo? Olha aqui, meus irmãos, amor fraternal, né, significa assim, olha aqui, amor fraternal, se preocupar com o próximo, certo? Disposição em ajudar, certo? Prática da misericórdia. Então isso é o amor fraternal, certo? Então, meus irmãos, olha aqui, se você olhar no dicionário, a palavra fraternal significa relação entre irmãos, certo? Nesse caso, irmãos em Cristo Jesus, certo? Então, meus irmãos, o amor, ele é demonstrado por atitudes de cuidado, de bondade e misericórdia. Então, meus irmãos, olha aqui, olha, é impossível nós amarmos a Deus e não amar o nosso próximo. Então, meus irmãos, eu sei que às vezes tem irmão que é um pouco complicado, às vezes tem irmã que é um pouco complicada, às vezes até nós mesmos somos um pouco complicados, mas, meus irmãos, que o nosso caráter venha ser desenvolvido pela palavra de Deus. Amém, meus irmãos? No capítulo 4, meus irmãos, para finalizar, a prática das boas obras sociais como testemunho da fé em Cristo. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, por exemplo, Tiago, ele era líder da igreja em Jerusalém, certo? E ele mostra que a fé em Cristo, certo? Deve criar o intuito no nosso pensamento, como é que eu posso dizer? A nossa fé em Cristo deve nascer, deve exercer, praticar o cuidado com o próximo, certo? Então sempre é o próximo, meus irmãos. Então, meus irmãos, olha aqui, olha, fé que não resulta em ações não é eficaz, certo? E palavras sem ações não realiza nada. Então, meus irmãos, devemos ter boas atitudes, certo? Devemos praticar o bem. Eu sei, meus irmãos, que tudo isso aqui nós vamos falar é fácil. Praticar é difícil. Mas, meus irmãos, nós só iremos praticar se nós aprendermos na teoria. Se nós aprendermos na teoria, primeiro a gente aprende a teoria para depois ir para a prática. Quando a gente está fazendo um curso, quando a gente está estudando, fazendo faculdade, primeiro a gente aprende a teoria para depois estagiar. Então, meus irmãos, seria mais ou menos assim. A gente primeiro aprende a teoria, que é a palavra de Deus, e aí, a partir daí nós devemos pôr em prática aquilo que nós aprendemos. Então, meus irmãos, certo? Em rápidas palavras, acho que você deu para entender. Vou parar por aqui, certo? E até a próxima lição. Paz do Senhor.